Bem-vindos ao projeto Florais de Bar para Todos. Grupos dos Florais de Bar. Hoje vamos falar sobre o grupo do medo. Grupo do medo também é conhecido como encare ou transforme seus medos. O medo é imprescindível para a sobrevivência, mas se a pessoa se deixar dominar por ele, ficará vulnerável, subjugada, desarmônica e incapaz de identificar o que lhe convém, no sentido de agir adequadamente frente ao mundo e às pessoas. Medos profundamente radicados na infância podem minar o íntimo da pessoa mais capaz. A criança, tendo crescido em ambientes ameaçadores à sua integridade, não terá capacidade natural e inata para se desenvolver satisfatoriamente, pois não estava suficientemente crescida para enfrentá-lo. Pelo efeito depressivo na nossa mente, o medo causa desarmonia no corpo físico e magnético, preparando o terreno para a invasão de qualquer agente nocivo ao nosso organismo. Ele aumenta a sensibilidade negativa às doenças. A cura para o medo é encontrar a compaixão, a percepção consciente da existência divina. O bloqueio dessa ligação leva ao medo. O medo impede o amor de chegar e é o próprio amor que ajudará a dissipar esse medo. Dar e aceitar o amor ajuda a pessoa a deixar o medo de lado. Já o fato de superar o medo provoca um aumento de energia, porque assim a força vital pode voltar a fluir livremente. A pessoa com medo poderá passar a mascarar aspectos que não quer ver. Poderá camuflar o verdadeiro medo, evitando contato com seu lado obscuro, sua sombra. Desenvolvendo a coragem, virtude oposta ao medo, e a força de vontade no enfrentamento das dificuldades que se apresentam, a pessoa estará no caminho da harmonia, do equilíbrio, da liberdade e da saúde. É preciso desenvolver ao máximo a individualidade e aprender a confiar em si mesmo para vencer o medo. É necessário detectar o que escraviza e mantém a pessoa prisioneira das vontades e desejos dos outros. O conhecimento dos medos torna a pessoa mais forte e corajosa diante da vida. A vida torna-se muito mais alegre quando se é capaz de apreciar outras pessoas e fazer aquilo que sempre se deseja sem que o medo o impeça. Avancem até a borda, disse ele. Eles disseram, nós temos medo. Avancem até a borda, disse ele. Eles vieram. Ele os empurrou e eles voaram. Vamos falar então agora do grupo do medo. O grupo do medo contém essências que trabalham as várias facetas de medo. Normalmente esses medos são muito camuflados dentro de nós. São medos que nos contagiam por medos que vieram de geração em geração até chegar em nós, assim como existe o medo desde que temos uma tenra idade, que ficamos muito permeáveis a quem está à nossa volta e que tem seus próprios medos e que contagiam a criança
com esses medos ou com excesso de cuidados. Enfim, são medos que normalmente estão bem lá no fundo e que se tornam muitas vezes a base de um transtorno a nível de um bom equilíbrio mental, emocional, espiritual, físico. Então, o que acontece? A nossa própria sociedade tem a aptidão de estimular muito medo, porque quando você tem medo, você não age, você não toma atitude, você não muda nada, você não é, né? Você passa a ser uma peça manipulada, manipulável de quem está à sua volta ou até no âmbito maior, a nível de sociedade. Então, é muito importante que a gente consiga enxergar os medos dentro da gente. Muitas vezes a gente tem medos conhecidos, às vezes medos não conhecidos, medo de perder o controle, medo de que aconteça alguma coisa com pessoas queridas à nossa volta, medo de perder, né? Então, medo, medo, medo. O medo freia, o medo embota, o medo encolhe. Então, ele é totalmente contrário ao movimento de expansão. Então, o que é importante para você superar o medo? Primeira coisa é reconhecer, é encarar aquilo que a gente chama de sombra, é aquilo que a gente não quer ver. Então, é aquele medo que está ali e que você finge que não existe, como se isso fosse te tornar mais corajoso ou corajosa. Não é assim que funciona. Então, é realmente encarar essa sombra de forma que ela deixa de ser sombra. Enquanto você joga naquela gavetinha todas as suas emoções e tranca e finge que elas não existem, que estão empoeiradas, que estão cheias de teia de aranha, mas estão ali, né? Enquanto você não abre essa gavetinha e vai tirando uma a uma e encarando e reconhecendo e superando, elas se tornam muito traiçoeiras com você. Então é importante você encarar, você ter força de vontade de superar, você acreditar que o universo conspira a teu favor, né? Que às vezes você pode não estar entendendo muito, mas você não tem medo porque você sabe que tudo que vier você vai encarar e você vai superar e você vai aprender, porque o universo permitiu que isso aconteça. Outra coisa é muito importante, coragem, né, para fazer diferente, para superar, para agir, para reagir, para viver, para ser quem você é. Você não está aqui por acaso, né? O medo não vai te ajudar em nada. Medo, na medida certa, é só para te preservar. Numa medida errada, ele te retrai de uma forma que simplesmente você deixa de viver. Aí você fica facilmente manipulada, facilmente vítima das situações. Então, vamos ver esse grupo com carinho. Vamos lá.